Bom, pra quem não sabe, nesse último final de semana, dias 17 e 18 de abril, nós tivemos o Yu-Gi-Oh! Extravaganza. O que é isso? É um torneio de Remote Duel que acontece não só no Brasil, mas acontece no resto do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, em todo lugar. E eu tô com alguns resultados aqui muito legais, principalmente do torneio brasileiro. E também um deck que foi usado em torneios americanos, em um torneio específico americano, que acabou saindo muito bem e acabou ficando um pouco popular no meta do DB. Em outros lugares é um deck da crescente popularidade, as casas desse deck estão sendo compradas lá fora. Eu quero trazer esse deck pro Brasil porque é um deck muito estranho, muito diferente e acho que é um deck no geral muito interessante de se ver, né? Bom, mas primeiro, como é que foi o Remote Duel do Brasil? Que acho que a maior parte das pessoas que querem jogar Remote Duel devem estar vendo esse vídeo pensando: ah, eu quero jogar o próximo Extravaganza pra tentar pegar minha vaga pro Invitational. Então, como é que tá o meta do Brasil? Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês o deck breakdown. O deck breakdown, pra quem quer ver, é esse aqui. Mas antes de começar o vídeo, eu vou ter que parar um pouquinho pra fazer um anúncio. Esse final de semana, no domingo, dia 25 de abril, a Daisuke, que é uma loja de Yu-Gi-Oh!, vai estar organizando um torneio beneficente em que a maior parte do dinheiro arrecadado vai ser doado para as vítimas do Covid-19. Pra quem não sabe, a gente tá na pior fase do Covid aqui no Brasil. Então, tô fazendo esse torneio beneficente. As informações devem estar aparecendo aqui na tela pra vocês, né? Então, por favor, vão participar. E enquanto esse torneio estiver acontecendo, eu vou estar fazendo uma live lá na Twitch, também beneficente, onde todo o dinheiro arrecadado, tanto se for de donation quanto de subs, vai ser também doado diretamente para a mesma caridade pro pessoal que tá sendo vítima do Covid-19. Então, desculpa para vocês no meio do vídeo, mas vai estar acontecendo esse torneio, então por favor participem, ou se vocês não forem participar, passem lá na minha live, pode ser um donate de R$1, de R$2, 50 centavos, qualquer coisa vai ajudar, e porque vai tudo para as vítimas do coronavírus, né, que tá, infelizmente, muito ruim. Então desculpa parar, mas fique aí com o vídeo. Bom, tiveram 44 jogadores, o que pra Remote Duel no Brasil é bastante coisa. Torneio no Brasil, geralmente, Remote Duel não dava tanto isso. O último que teve deu 42 pessoas, se não me engano. Esse teve 2 jogadores a mais, ou seja, o Remote Duel tá cada vez crescendo mais no cenário brasileiro. Esse aqui é o deck Breakdown, né? Tiveram 8 Prankits, que é o deck mais popular. E acho que acontece isso porque é um deck muito barato, então o brasileiro gosta de jogar com deck barato. 6 Dragon Link, que é o melhor deck do formato, né? 5 Invoked, 5 Zodiac Eldritch, 3 Tribigate de Lidlusk, 3 deck de Bardiche, 1 era um Rank 3 Turbo, 1 era um BA Trap, 1 era um PK, 3 Dinossauro, 2 Altergeist e 9 outros. Esse foi o deck Breakdown do Yu-Gi-Oh! Extravaganza. E o deck que acabou ganhando foi Dragon Link. O top 4 consistiu de 4 decks, 2 diferentes, 2 iguais, quer dizer, desculpem, 2 diferentes. Foram 2 Dragon Link, 1 Altergeist e 1 Shadow Invoked. E no top 8, que não ganhou a vaga, porque só o top 4 ganhou a vaga pro Invitational, acabou tendo um deck também muito diferente, muito legal, que muita gente pediu pra ver a lista. Então primeiro eu vou mostrar a lista do Extravaganza aqui do Brasil, depois eu vou mostrar essa lista muito diferente, muito divertida, que foi usada no Extravaganza dos Estados Unidos. Então eu vou começar com o deck diferente, né, que ficou no top 8, e foi esse Invoke de Caos Dragon Turbo. Acho que assim é o melhor de descrever o deck. É um deck Going Second, o jogador que jogou foi o Felipe Urias. Ele basicamente montou um deck full Going Second com o objetivo de fazer uma carta de Invoked no geral. Geralmente o Mekaba, e depois descer o Dragon com a Anaconda, ou até comprando uma das Regiais Fusion. Então o deck é muito focado nisso. A lista de carta da engine de Invoked são 3 Aleister, 2 Invocation, 3 Meltdown, 1 Terraform e 1 Set Rotation junto com Light Stage e Corobane. E é basicamente um jeito de acelerar o Dragon, né? Porque você consegue buscar a Corobane, descer a Corobane, fazer a Anaconda, mandar a Red Eyes Fusion e pronto. E não só isso, mas em situações mais pra frente do jogo, se você compra o Light Stage, você busca a Corobane, você fica com o negate bom do Mekaba, né? Você fica com um monstro pra negar alguma coisa. Isso é uma coisa que aconteceu muito no torneio pelos jogos que a gente assistiu do Urias. Ele dava a Light Stage, buscava a Corobane, ficava com a Light Stage no campo, tipo, travando as setadas e forçando os efeitos das setadas, e deixava o Corobane na mão pra caso ele precisasse negar com o Mekaba. E na engine de Caos são 3 Caos Space, junto com um Black, um White e um Levenir. Isso, como eu disse, todo esse deck é muito focado em fazer Dragon. Então fala, isso aqui parece Dragon Link, ele usa Elp, essas coisas. Não usa Elp. Ele pega um dos pequenos, né, faz Striker Dragon, pega o outro, traz o outro, faz Anaconda e Red Eyes Fusion, pronto, né. E Levenir, mesma coisa, tipo, quando você tá indo segundo, porque esse é um deck Going Second, né, tem bastante carta Going Second, como os Alpha, os Kaku e o Pancratops, que eu já vou chegar neles um pouco mais, né. Mas você pode usar ele pra quebrar campos, você pode usar ele pra tirar uma carta da mão caso você precise. No late game ele é ok, principalmente porque você vai lutar muito o seu grave com esse deck. Vai descartar muita carta com
O Mekaba, você vai mandar coisa pro Grave, por exemplo, com a Red Eye, se você vai mandar 2 Dark, então o Devenir entra muito fácil, né? E para as cartas Going Second dele é basicamente 5 cartas Going Second, que são 2 Alpha, 2 Gizmek Kaku, 1 Pancratops e muita Hand Trap. 3 Ash, 3 Vela, 3 Phantasmei, 3 Ogre, 3 Divine e 3 Maester. Ele falou assim, mano, se eu não abrir com o Aleister, que a minha engine mais ou menos é pequena, a engine de Aleister, né, no deck de 45 cartas, a chance de pegar não é muito alta, então eu vou colocar uma cara de Hand Trap pelo menos no segundo jogo quando der, sabe? E acabou dando certo pra ele, ele ficou só com empate uma derrota no torneio inteiro, acabou acho que ficando em quinto lugar, a um slot de pegar a vaga pro Invitation, né? E o S-Deck dele, interessante também, é um Algeoides, um Kaliga 2 Mekaba sem Purgatril, que é uma tendência que o Invoked tá fazendo agora. O Invoked tá jogando sem Purgatril. Um Dragon, um Access Code, uma Cross Chip, um Unicórnio, uma Fênix, né? 2 Anaconda. Por que 2 Anaconda? Porque Anaconda é uma carta que o pessoal gosta de lidar. Então, por exemplo, se você tá jogando com o deck que usa Zeus, você dá a soma da Anaconda, o cara dá Zeus. É isso que acontece. Então, ter a segunda nesse deck é muito interessante, porque depois que a primeira morre, você consegue dar a segunda. E às vezes você trazer uma Anaconda força uma coisa do cara sem você ter nada mesmo. Então você pode descer a Anaconda e falar, eu vou dar só pra forçar mesmo e pronto. Uma Mirage e uns Securigardina, basicamente pra deixar o Aleister. Nesse tipo de deck, eu acho que é justificável, você não precisa usar Artemis, honestamente, se o Extra Deck não precisa de tanto espaço assim, porque não tem as cartas de Shadow, você não tá usando Nadir, esse tipo de coisa que demanda espaço do Extra Deck. Então é legal porque você consegue lotar um pouco mais o Grave, né? E também você pode fazer o Almirage, que é muito importante quando você quer descer a Anaconda. Uma Selene e um Strike Dragon, né? E o side dele é bem focado em ganhar de controle. Tem um Ciclone, uma Pena da Arpia, um MST, 3 Twin Twister e um Reboot. Então ele vai falar, beleza, mano, eu vou jogar contra deck de trap, eu tenho 7 cartas pra colocar contra isso. Metade do side dele é focado em deck de trap. Junto com 3 Lanceia, 2 Draw e 3 TTT, que é um side muito sólido. Esse foi o deck que o Urias usou pra pegar top 8. Então vamos aqui pro deck do top 4. Acho que foi em quarto lugar, do João Vitor Carreira. Ele jogou de Invoke de Dogmática Shadow. Uma build bem interessante. É uma build um pouco standard. É um pouco standard, mas tem umas coisas interessantes dessa lista. Então, tem 3 Aleister, junto com as 3 Meltdown, 2 Invocation e uma Terraform, que é padrão, né? E as cartas de Dogma são uma Ecclesia, um Flor de Lis, 3 Nadir e uma Punishment, que também é padrão. Ele tá usando 8 Shadows, que é o número bom de Shadow. Eu acho que pra mim o número certo é entre 7 e 8. Eu acho que 6 é um pouco demais e a partir de 8 pra cima começa a brincar muito, né? Esse deck brinca um pouco mais do que o normal. Então eu acho esse número bom de Shadow. E é mais ou menos o padrão, né? Um Mariel, 2 Wind, um Beast, um Dragon, um Hedgehog, 2 com a mata. É o que você precisa pro deck rodar. E de Hand Trap tá usando 3 Ash, 3 Phantasmei. Phantasmei que é muito bom, principalmente se você pegar o formato que era o torneio e o metacall do torneio, que teve muito Prankids e muito Dragon Link, foram os decks mais representados. Então o Phantasmei acaba sendo uma carta muito forte contra esses decks, né? E 3 Shadow Fusion e 3 Perpole como carta de fusão, né? E você fala, ele não tá usando El Shadow? Ele não tá usando El Shadow. Ele jogou sem El Shadow porque você não necessariamente precisa de El Shadow, que é uma coisa interessante, né? Porque a Schism já faz o papel do El Shadow. O único problema da Schism é que ela é um pouco mais frágil pra Ciclone, um pouco mais frágil pra Twin Twister, pra coisas assim. Mas se você vai tomar isso, às vezes já tá uma posição tão ruim, né? E a Shadow Fusion é uma carta muito forte por si só, né? E aí trocou a El Shadow por mais ou menos mais tech, né? Então esse deck geralmente usa uma El Shadow ou uma El Shadow em menos coisa, né? Tech, mas ele tá usando 3 EDP, que pra mim é uma das melhores cartas do formato. A EDP é uma carta muito forte contra todos os decks bons desse formato. Contra o Dragon Link é muito forte, contra o Dinossauro é muito forte, na Mirror Match é muito forte. E falando da Mirror Match, é por isso que ele tá usando a Hash, né? A Hash é muito boa na Mirror Match, acho que esse é o principal motivo dele tá usando a Hash, porque é uma carta que na Mirror Match ajuda demais. E o extra dele é bem standard, não tem muito o que falar do extra dele. 2 Apocalone, 2 Construct, quer dizer, 2 Winda, uma Nitz, um Algeoides, 2 Mekaba e um Radin. Como eu disse mais uma vez, o negócio do Purgatril está sumindo dos extra deck, mais um extra deck sem Purgatril de Invoked. Starving Venom, por causa do Superpole. Uma Artemis, um Gravity Controller e uma Anaconda. Você tá se perguntando, por que tá usando Starving Venom em vez de Borload Furious? A resposta dele, quando eu fiz essa mesma pergunta pra ele, foi: o Starving Venom é mais genérico. O que eu acho que faz sentido. Se você tá jogando um torneio que você não tem certeza exatamente do que você vai jogar contra, quanto mais genérica as cartas você usar, um pouco melhor, né? E pra um metagame de Remote Duel, às vezes fica um pouco estranho de fazer um metacall exato. Então acho que colocar uma carta que é mais genérica do que Borload Furious é bom. Até porque o Starving Venom não é uma carta ruim, né? Ele tem, por exemplo, um efeito de board wipe, que é bom.
Defende em ataque, é bom. Então, no geral, é uma carta muito boa, né? E o side dele também muito legal, né? Bem sólido. 3 Lancea, 3 Nibiru, 3 Retaliation, 3 Ciclone, 2 Dark Cooler e uma Pena da Arpia. Retaliation, uma carta muito forte nesse deck. Muito boa na Mirror, muito boa contra Prank Kids. E é bom nesse deck especificamente porque você consegue trazer ele da normal do Aleister, por exemplo, fazer uma Anaconda direto e tirar ele do seu campo e só travar o oponente quando você precisa travar e tirar ele quando você precisa jogar. Então, uma coisa que você acha que a tendência desse extravaganza vai ser demonstrar como decklists sólidas, que não necessariamente fogem do comum, mas são decklists que são muito sólidas e que a base está muito bem construída, conseguem bem, você não precisa de nada muito maluco, você pode seguir a fórmula do deck, obviamente usando cartas muito boas que nem todo mundo tá usando, tipo a IDP de main. Nesse deck eu não costumo usar a IDP de main, mas é uma call que é muito boa. Tá ficando um pouco mais popular, mas, como eu disse, no geral é uma lista muito sólida. E é mesmo das outras listas, são listas muito sólidas e é por isso que elas foram bem. Essa aqui é a lista também do top 4, do cara que foi em terceiro lugar, que é o Francão, jogando de Altergeist. Uma lista, mais uma vez, muito sólida, com algumas techs interessantes aqui. Aqui tem tech interessante no side, principalmente, então... A parte de Altergeist, padrão, não tem muito o que falar. 1 Cavalinho, 3 Marionetter, 3 Melusic, 3 Faker, 2 Silk, 3 Ash de Hand Trap. É a única Hand Trap que você consegue usar melhor. Você não pode usar Fantasma nesse deck por causa do Faker. Você não pode usar Nibiru de main por causa do Faker também. Você não pode usar Gama por causa do Faker, porque o Faker só trava em Altergeist, né? 2 Duality, 3 Extravaganza, 2 Manifestation, 2 Protocol. E aqui começa a entrar umas races que são interessantes, um pouco diferentes, né? 2 Evil, 2 IDP, 1 Order, 3 Impermanence, que é insano nesse deck. Impermanence acho que é uma das melhores cartas do Alter. 3 Spoofing, 3 Judgment, 2 Strike, 2 Summon Limit. É interessante, um pouco mais focado em Floodgate, também com a opção de quebrar campo caso faça segundo. O extra deck não importa muito, mas tem um Lash Warrior por causa das Wink Dragon que ele tá usando de side. Um Access Code, 3 Sextia, porque você precisa por causa do pot, né? Um do Link 3, um Boil Sword, Ita, Fênix, Unicórnio, 3 Minkuribo, um Avramax, que é basicamente o out do Dragon, e um Almirage. E o side um pouco diferente, onde tem umas cartas mais interessantes, que é os 3 Ibirus, as 2 bolas de Ra. Esse deck não necessariamente precisa de normal summon, você pode, por exemplo, segurar o normal summon se você tiver um Faker na mão sem muito problema, quebrar o campo e jogar através do Faker, né? Você não necessariamente precisa de normal summon. 2 Ciclones, uma Evelyn Match pra quando você tá indo segundo, né? Você coloca a terceira Evelyn. Eu acho que essa SDP você coloca quando você tá indo primeiro. Provavelmente no lugar das Evelyn. 2 Iron Wall, o que é uma carta um pouco estranha, uma carta que não vê play faz bastante tempo. A última vez que eu lembro dela ver play é tipo em 2015. Então é interessante que ele trouxe essa carta de volta. Ela é boa contra o Dinossauro, ela é boa contra o Shadow. Ela é boa quando você tá esperando o Evelyn, então você pode dar isso pra impedir você de tomar uma Evelyn. 2 Lost Wind, uma carta interessante, porque você consegue negar o efeito depois, quando o cara traz uma carta do ela seta de novo, você consegue negar o efeito. É interessante no geral. E 2 Wake the Dragon, pra quando sair do primeiro, e você sabe, o cara vai trazer Lightning Storm, Twin Twister e essas coisas. Ciclone também, pra trazer o Lash War, que é basicamente GG contra muitos decks, né? E a lista dos 2 próximos jogadores, do segundo lugar, que foi o Valdir Facok, que ficou em segundo lugar, não sei se tô falando sobre o nome dele certo. Ele jogou de Dragon Link. A lista dele, bem sólida mesmo. 1 Halter, 3 Ash, 1 Black, 1 White dos Caos, né? 2 Chamber, 1 Levenir, 3 Fantasmei, 2 Nocto, que é uma escolha legal. O pessoal tá gostando de variar entre 2 Nocto e 1 Halter pra... Ou, tipo, 2 Halter e 1 Nocto, isso que você vê na maioria das listas. Essas 2 cartas você pode trocar a quantidade sem muito problema e consegue ser bom nos 2 casos. 1 Brotar, 1 Red Eyes Darkness Metal, 1 Recharger, 2 Synchron, 2 Tracer, o que é interessante. Porque geralmente você costuma ver 3 Tracers, 3 Seifert. Acho que faz sentido quando você não tem a terceira Chamber. É um starter bem forte, é um starter muito sólido que ajuda a combar, né? 1 Boot Sector, 3 Chaos Space, 3 Dark Ruler, que é uma call boa. Uma call que o Dragon Link tá gostando bastante de usar 3 Dark Ruler de main. Uma Ravine, 2 Kick Launch, 3 Guard Dragon e 2 Titan. A Dark Ruler de main, algumas pessoas podem achar estranho, tipo, um deck primeiro, você tá usando Dark Ruler de main. Esse deck descarta carta muito fácil, tem muita carta que descarta. A Ravine descarta, e o Brotar descarta. E são basicamente as cartas que vai descartar, com que você vai descartar mais nesse deck, né? E até o Quadball você pode usar pra descartar também. Então, no pior dos casos, ela vai virar um descarte, o que não é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa ruim. E quando você vai segundo, ela pode te ajudar a ganhar um jogo que tá perdido. Acho que essa é a ideia da Dark Ruler de main, acho que não preciso explicar muito, acho que eu... Mas é sempre bom deixar claro, né? E o extra dele tem uma carta interessante, ele tá usando um Savage, um House Ruler, um Hot Head, um Sky Prison, que é uma carta que é legal.
É um rank 8, então a maioria das vezes tá fazendo ele com o Chaos Ruler e com o Levianir, quando você consegue, né? Aí você pode dar efeito, detachar o Chaos Ruler, depois você pode trazer o Chaos Ruler de volta nos próximos turnos, se você precisar. Interessante. E o resto dos links acho que é meu padrão, né? Um Royal Sword, um Hawk, um Romulus, um Elp, um Pist, 2 Hieratic, um Quad Boreal e 3 Tracker Dragon, né? É um extra muito sólido no geral. E o site também muito bom. 3 Lancea, 1 Pancratops, 2 Ciclones, 3 TTT, 3 Twin Twister, 2 Anti-Spell e uma Order. É bastante hate pra deck de trap, né? Porque acho que é uma das matchups chatas. E no Brasil o pessoal tende a gostar de jogar de deck de trap. Ou deck que gosta de setar carta. Então, por exemplo, o deck mais popular foi o Prankids, que é um deck que gosta de setar trap, gosta de setar Tikabu, gosta de setar a Pandemonic. Se você tiver na stand-by fica muito mais fácil de você jogar, gosta de setar IDP, esse tipo de carta. Então, com certeza foi uma call muito boa pra esse torneio especificamente, né? E a decklist do nosso campeão foi o Vitor Glauber, que também tá jogando de Dragon Link. Esse é o deck dele, um pouco diferente do deck segundo lugar, o que é interessante ver as escolhas de deck diferente, acho que é isso que mais muda entre os Dragon Links, né? Então aqui ele tá jogando com o que eu falei diferente, né? Ele tá jogando com 2 Halter e um Nocto. A ideia de jogar com 2 Halter é que você pode dar efeito do Seifert, descartar o Halter e buscar o Nocto, né? Você vai descartar, buscar, aí você dá efeito do Halter e buscar o Tracer, por exemplo, caso você precise, pra você conseguir trazer uma Boot Sector, né? Bom, 3 Ash, um Light, um Black, um Levenir, um Halter, um Recharger, 2 Synchron, 3 Ciclone, 3 Ciclone não, 3 Tracer, desculpa, 3 Seifert, uma Chamber, uma Chamber só porque ele falou que não conseguiu achar não conseguiu achar e não queria gastar dinheiro pra comprar a segunda, que é válido, né, uma carta que tá muito cara. E de Hand Trap ele tá usando 3 Ash, 3 Gamma e o Driver, tem uma lenda de Hand Trap sólida, né. E o resto do deck é uma Boot Sector com uma Ravine, 3 Chaos Space, 3 Kick Launch, 3 TTT. É uma das melhores cartas do formato. Eu acho que se você tem a condição de usar essa carta, você precisa usar essa carta, porque é real muito forte. 3 Guardragon e 2 Tiding. Em geral, é um deck muito sólido, as bases estão muito bem construídas. E o extra também muito sólido. Eu acho que o extra não tem muito que mudar no Dragon Link, né? Eu acho que acho que tem 14 ou 13 cartas que todo deck vai usar, e um ou duas que vai mudar. Então, por exemplo, aqui ele vai estar usando os 3 Synchros de sempre, né? O Savage, o Chaos Ruler, o Hot Head, a Polusa e Bitcop, que é a diferença da outra lista. Ele tava usando o Sky Prison e o Hawk. Ele tá jogando sem essas cartas, eu prefiro usar a Polusa e Bitcop. Esses são os slots que o pessoal geralmente troca. Um Royal Sword, um Romulus, um Elp, um Pist, 2 Hieratic, um Quadball e 3 Tracker Dragon, né? O side 2 Lancea, um Pancratops, 2 Phantasmia, que é uma carta muito boa, né? No geral. Um Drago, que é uma tech que não é todo mundo que tá usando, mas é uma tech muito legal no Dragon Link, porque você pode trazer ele com o Seal no turno do oponente. E se o cara tá jogando, por exemplo, de Dragon Link, o cara basicamente perde o jogo se ele não tiver out pra isso. E geralmente traz isso com uma Tide, então vai ficar difícil dele bater nisso, por exemplo. E mesma coisa, por exemplo, contra o Shadow Invoked, que é uma carta que é muito forte. 3 Nibiru, pra deck de combo, né? 2 Dark Ruler, uma Pena da Arpia, 2 Twin Twister e um Red Reboot. Esse é o nosso campeão, o Vitor Glauber. E agora eu vou mostrar pra vocês a lista que ganhou e ficou em segundo em 2 torneios seguidos de Extravaganza nos Estados Unidos, que tinha, acho que bastante gente jogando, acho que tinha mais gente, inclusive, do que esse aí. E onde é que tá começando a ficar popular, que as cartas estão sendo compradas em peso, que é esse deck aqui, que foi pilotado pelo Pac, né? Pra quem não sabe, o Pac é um youtuber / streamer de Yu-Gi-Oh! Então, ele gosta de jogar com os decks que são um pouco diferentes, e ele tende a criar umas tendências grandes no Yu-Gi-Oh! Porque ele é bem popular, né? Então o pessoal olha pro deck dele e gosta de copiar, então o deck você vai começar a ficar um pouco mais popular depois disso. E é um deck que tem umas escolhas de carta muito inteligente, já vou mostrar pra vocês, né? É um deck de Eldritch Trap, que usa uma Ecclesia, 2 Golden Lord, 3 Gamma e um Driver junto com o Demise. Então esse é um deck de Demise, é um deck que você quer comprar o máximo de carta possível, porque você quer fazer todas as suas cartas serem tipo 1 por 2. Você quer trocar muita carta nesse deck, essa que é a ideia. Você quer trocar e conseguir simplificar o jogo. Então ele usa muita carta pra trocar, por exemplo, uma carta por 2. Então, por exemplo, a Nadir é uma carta que vai gerar plus. Extravaganza é uma carta que vai gerar plus. O Demise é uma carta que vai gerar plus pra você. Em comparação com o componente, vai ter carta que vai tirar muita carta dele. Então, por exemplo, vai ter os 3 Torrential, que vai conseguir tirar, sei lá, 4 monstros do cara, geralmente consegue tirar, sem muito problema. As 3 IDP, que vai dar um DD Crow e tirar uma carta do campo. E ele tá usando uma tech muito interessante, que é a Broken Line, que é uma trap que não é muito popular. É uma trap que é a primeira vez que eu tô vendo na minha vida. O efeito dela é basicamente assim. Quando uma Spell Trap ou efeito de monstro é ativado na mesma coluna dessa carta, você nega ativação e destrói. Então, se você tem no segundo, contra, por exemplo, o Dragon Link, você vai lá e fala, o Savage tá nessa coluna, eu vou setar aqui, junto com o meu Torrential Tributes, você vai jogar,
Você vai jogar? Vai dar Special Summon. Eu vou dar o Torrential Tribute, você vai tentar negar, eu vou negar e destruir seu campo inteiro, sem muito problema. E também é uma carta interessante quando você tá jogando indo primeiro, porque você pode estar na coluna do meio. Se você tá na coluna do meio junto com outras 4 cartas, as pessoas normalmente vão ativar a carta na coluna do meio, tipo, por quê? É o padrão, a mente das pessoas tá programada pra ativar na coluna do meio. Então você consegue pegar as pessoas desprevenidas, se elas, por exemplo, começarem a ativar a carta na coluna do meio. Você pode só ativar isso e negar de surpresa, o que é uma carta muito interessante, né? Pra Engenho Eldritch, ele tá usando 3 Conquistador, 3 Sanguine e 2 Aquero, sem Eldland. Por que ele tá jogando sem Eldland? Porque Eldland, de acordo com ele, é ruim contra o Dragon Link quando você tá indo segundo. É uma carta que você vai ficar ocupando o espaço que você poderia estar usando pra setar. E não só isso, mas a Eldland geralmente busca essas cartas aqui. E essas cartas aqui não necessariamente são as melhores do deck. As outras cartas trocam muito melhor com o oponente do que o Aquero e a Conquistador. Então as outras cartas que ele tá usando pra trocar são a Punishment, 3 Punishment, que é o que ele vai buscar com a Ecclesia. Porque a Punishment é insana nesse deck, insana, muito forte. Dá muito neg no oponente, porque tem muita carta que você pode mandar que é boa. Junto com 3 DP, 3 Strike, 3 Torrential Tribute e 3 Trap Trick, que vira qualquer trap do deck, né? Muito interessante esse main deck, muito interessante. E o extra deck dele tem um BLS, que você faz com o Golden Lord, né? Uma Ferigite, por que você usa a Ferigite? A Ferigite, você manda com a Nadir pra buscar a Ecclesia. Daí você olha pra sua mão, tem um Golden Lord que eu quero tirar da mão. Então você vai dar um draw, voltar o Golden Lord, comprar uma trap, você pode consertar sua mão com ela, que é uma coisa muito interessante. Uma Fênix, dois Link Spider, um Last Warrior e um Ultimate Falcon, por causa das Wake Dragon Side. As cartas pra se mandar, as cartas que mais quer mandar com a Punishment na direção. Um do Ash Dragon, né? Ele vai buscar a Ecclesia nem fez, você pode mandar com a Punishment, geralmente pra buscar a Ecclesia quando você precisa. Uma Apocalone, mas não tá usando Schism, porque essa Apocalone tem o Mariel no side, e eu já chego aí porque é muito interessante esse Ariel no side. 3 Nits, porque a Punishment vira 1 por 2, né? Vai usar a Punishment tirar uma carta, vai dar Nits pra tirar outra. Um Ômega. O Ômega é interessante porque ele consegue voltar uma carta do oponente pro deck, né? Então você consegue. Se você tira uma Schism do oponente, por exemplo, você pode mandar o Ômega pro Grave com a Nadir ou com a Punishment, embaralhar a Schism de volta. Então você pode tirar a Construct do cara ou a carta de Shadow do cara, sem ter medo dele recuperar a Schism pra mão, uma coisa assim. O Etgnister, que também é uma carta interessante pra você mandar com a Punishment, também vai entrar nessa ideia de eu quero transformar uma carta minha em tirar 2 suas, em 2 Disrupts, e um Pleiades que você faz quando você tem 2 desses bichinhos aqui, você se livrar dele, você faz o Pleiades e pronto. E o side dele, o Mariel, o que é uma tech muito legal e muito criativa, porque você pode dar isso na Mirror Match primeiro, né? Você pode dar uma Punishment na Mirror, mandar a Apocalone pega a Ariel pra mão, descarta a própria Ariel, e banha 3 cartas do Grave, o que é uma interação que é muito legal. Também pode dar isso no Shadow, na carta dele, então uma carta que no geral é muito interessante. 2 Wake Dragon, porque os decks tendem a colocar Lightning Storm e Twister Ciclone, né, contra deck de muita trap. Então a pergunta é, por que só 2 Wake Dragon? Porque tecnicamente você tem 5, né? Eles têm as Trap Tricks. Então se o cara começa dando Lightning Storm e você não tem a Judgment, que é a próxima carta do side, você pode dar Chain Trap Trick, setar o Wake Dragon, trazer o Last Warrior e ganhar o jogo. Simples. 3 Anti-Spell e uma Order, que é pra você falar não pro seu oponente. 3 Heavy Storm Duster, que entra de novo naquela ideia de eu quero trocar uma carta por 2 do oponente. Então na Mirror isso aqui é muito forte. E pra finalizar, 3 Witch Strike, que foi uma das cartas que ele falou que ajudou muito no Dragon Link, porque ela geralmente tem uma matchup ruim contra o Dragon Link, só que ele falou que ele deu 2-0 contra todo o Dragon Link que ele jogou. Contra todo o Dragon Link que ele jogou, ele ganhou 2-0. Acho que só contra um que ele perdeu. Acho que ele jogou contra os 4 Dragon Links seguidos. Deu dos 4, 2-0, depois ele perdeu pra um mais pra frente. Mas essa carta é muito boa, porque o que ela faz? Quando o seu oponente nega o normal Special Summon de um monstro, ou ativa um efeito de carta, ou nega ativação de efeito de carta, quer dizer, você destrói todas as cartas que o oponente controla na mão deles. Então, basicamente, quando o cara dá o Borrel Savage, você dá isso aqui na resolução e pronto. O cara de Dragon Link perdeu todas as cartas na mão, perdeu todas as cartas no campo. Daí, sei lá, se ele tiver um brotar na mão pra renascer, opa, e não tem carta na mão. O que o Dragon Link faz? O Dragon Link só perde. Então é isso. Esse foi o reporte que eu vim trazer desses torneios que tiver esse final de semana. Eu não consegui achar todas as listas que tiveram. Principalmente torneios dos Estados Unidos, as listas ainda estão saindo. Até onde eu sei, teve um torneio que um Hero topou aparentemente. Se eu conseguir essa lista, eu vou provavelmente mostrar ela em live. Eu faço live, né? Pra quem não sabe, o link vai estar na descrição do meu canal da Twitch. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo e falou!